Joe Biden anuncia plano para lidar com crise na fronteira sul após fim de título 42 na semana que vem. Governo federal processa estado do Arizona por usar containers para bloquear fronteira com o México. Interpol prende 250 traficantes de pessoas no mundo, incluindo 4 brasileiros. Estado de Washington recebe aprovação para oferecer seguro-saúde a imigrantes indocumentados. E atenção com as entregas de pacotes neste fim de ano. Autoridades alertam para aumento de furtos de encomendas em época de festas. As delegacias estão fazendo as vezes de correios locais. Isso mesmo, em vez de ter suas compras entregues na porta de casa, alguns americanos estão optando por ter suas encomendas deixadas nas delegacias locais. Boa noite. Olá, boa noite. A edição de hoje abre falando da fronteira sul entre México e Estados Unidos. Falta menos de uma semana, gente, para entrar em vigor o bloqueio da política chamada Título 42. A Justiça determinou que a partir do dia 21 de dezembro o governo Biden não pode mais usar essa medida para expulsar imigrantes não vacinados contra a Covid. Com essa contagem regressiva, a Casa Branca já se prepara aí para um grande volume de indocumentados tentando entrar no território americano. São esperados cerca de 14 mil pessoas por dia na fronteira sul. O governo alega estar preparado com infraestrutura e pessoal. Na teoria, o governo já tem planos definidos, mas na prática nada ainda foi resolvido e implantado. A Casa Branca quer enviar mais agentes para a fronteira sul para tentar organizar o alto número de imigrantes que são esperados a partir do dia 21 de dezembro. O Departamento de Segurança Interna deve montar também instalações temporárias na cidade de El Paso, no Texas, para acelerar o registro de imigrantes que podem entrar nos Estados Unidos, além da remoção e devolução daqueles que forem barrados. O governo discute ainda um sistema de asilo funcional atualizado para agilizar os processos acumulados nos tribunais de imigração. Além disso, pediu ao Congresso uma verba de 3 bilhões de dólares para gestão na fronteira sul. Em resumo, o plano do governo se concentra em 6 pilares, que incluem aumento de recursos, mais eficiência de processamento, imposição de consequências para a entrada ilegal no país, reforço de capacidade, direcionamento de combate aos traficantes de humanos e parcerias com países vizinhos. Na contagem regressiva, o Departamento de Imigração americano garantiu que está preparado para a chegada de 9 mil a 14 mil pessoas por dia, o dobro do número atual que já atravessa a fronteira sul. E a administração Biden anunciou que está processando o estado do Arizona por criar um muro temporário feito com containers na fronteira com o México. O uso desses containers foi uma decisão do governador para preencher algumas lacunas do muro ao longo da fronteira e, assim, impedir a passagem de imigrantes. A batalha entre a Casa Branca e o estado do Arizona começou em agosto, depois que o governador republicano Doug Ducey emitiu uma ordem executiva para usar 60 contêineres de transporte para preencher as falhas ao longo do muro construído na fronteira na gestão de Donald Trump. A decisão foi tomada e executada sem permissão ou autorização oficial. Desde então, a administração Joe Biden luta contra o estado para retirar os contêineres. A Casa Branca alega que o Arizona está invadindo terras federais e impedindo o acesso e trabalho de agentes e funcionários de segurança. Biden também acusa o estado de outras violações ambientais durante a instalação das barreiras. Em resposta ao processo, o escritório do governador Ducey chamou as acusações de infundadas e incorretas. Ainda não há previsão de quando a justiça vai decidir o caso, nem indicações de quem deve vencer nessa guerra de braço. A Interpol, a Polícia Internacional, anunciou que prendeu mais de 250 traficantes de pessoas em uma mega operação que visava o contrabando de pessoas na América Latina e Caribe. Os oficiais anunciaram que tinham como alvo pontos de trânsito em aeroportos, terminais de ônibus e passagens de fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ainda segundo a Interpol, foram resgatadas centenas de vítimas, incluindo homens, mulheres e crianças. A maioria é natural de países
países da América Latina. A Polícia Federal do Brasil, que ajudou nessa operação, prendeu 4 brasileiros acusados de contrabandear pessoas para diversos países. Bom, olha, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos aprovou o pedido do estado de Washington para oferecer seguro de saúde aos imigrantes indocumentados, que hoje somariam mais de 100 mil pessoas no estado. Olha, o governo disse que essa iniciativa vai trazer equidade na saúde e que vai ajudar a reduzir as disparidades raciais no estado de Washington, ao expandir aí o acesso de seguro-saúde a essa parcela da população. O estado de Washington disse ainda que, além do plano de saúde médico, os imigrantes terão também acesso ao plano odontológico. A novidade reverte os requisitos do programa Affordable Care Act, que exige status regular no país para fornecer a cobertura médica. Agora, ativistas esperam que essa decisão abra precedentes para que mais estados passem a oferecer aos imigrantes esse serviço de plano de saúde. Pois é, olha, no estado de Washington, o seguro-saúde já vai começar a ser oferecido no ano que vem. Bom, agora a gente tem um intervalo e na volta tem oportunidade para quem procura estudar. A Universidade de Chicago está oferecendo até 1.000 bolsas de estudos. E na guerra contra o TikTok, o Senado norte-americano aprovou um projeto de lei para proibir o aplicativo nos dispositivos do governo por risco de espionagem. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma boa notícia para a nossa comunidade. A Universidade de Chicago está oferecendo cerca de 1.000 bolsas de estudo online. O Banco Santander está financiando esses cursos de qualificação via internet, que incluem as áreas de comunicação e business. A ideia é direcionar e atualizar as carreiras de muitos imigrantes, incluindo, claro, os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Olha, não é necessário ter nível superior. Os cursos serão feitos de forma remota, em inglês, espanhol e português. Os horários são bem flexíveis, gente, de 5 a 8 horas semanais. Então corre lá no site Santander Universidade, se informa sobre esses cursos online. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de janeiro. Não perde, hein? Bom, agora outra notícia importante para os pais. Se você é daquele tipo super rigoroso que controla o tempo que o seu filho passa no celular ou computador, então vai se surpreender agora. Olha, uma pesquisa americana afirma que estar conectado pode ajudar a aumentar a autoconfiança e a saúde mental dos jovens. Quem explica tudo isso pra gente é a repórter Cone Rocha. Essa nova pesquisa, realizada pela Michigan State University, revelou que alunos que passam mais tempo conectados online também levam essa conexão para a vida real, com amigos e familiares. O estudo apontou que a internet aumenta a autoestima dos jovens. Durante a pesquisa, uma cientista foi cobaia do próprio experimento. Ela testou o poder das mídias sociais e descobriu que a internet tem pontos positivos na saúde mental, como uma maior socialização, ampliar os horizontes, criar novos amigos e não se sentir sozinho. Os estudiosos pesquisaram adolescentes que não tiveram acesso online e descobriram que esses jovens tinham baixa autoestima. Segundo os pesquisadores, essa limitação, isolamento ou falta de acesso às redes sociais pode resultar em ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. O estudo incentiva os pais a reconhecerem os lados positivos da internet, mas lembram que os jovens precisam de limites. Alguns especialistas citam que tudo é uma questão de equilíbrio e bom senso. A próxima notícia é para os amantes da rede social TikTok. O Senado norte-americano aprovou um projeto de lei para proibir o uso do aplicativo em dispositivos do governo diante de denúncias de espionagem. Segundo especialistas, essa batalha entre Estados Unidos e essa plataforma de vídeos chinesa pode terminar em ações mais abrangentes, como a proibição geral da rede social aqui no país. Com a aprovação por unanimidade no Senado, agora o aplicativo do TikTok está proibido para uso em qualquer dispositivo do governo dos Estados Unidos. Essa é a medida mais recente para tentar restringir o acesso da plataforma no país.
A guerra entre o TikTok e os Estados Unidos começou na administração Trump, que chegou a ameaçar a proibição geral do aplicativo por questões de segurança nacional em 2020. De lá para cá, investigações do FBI têm mostrado que a empresa chinesa dona do TikTok usa a plataforma para roubar dados de usuários e promover espionagem nos Estados Unidos. E todas essas informações obtidas estariam sendo repassadas ao governo chinês. Todas essas informações estão nas mãos de um governo que não compartilha de nossos valores, e sua missão vai contra os interesses dos Estados Unidos, e isso nos preocupa, diz o diretor do FBI, Christopher Wray. Diante das denúncias, vários estados norte-americanos passaram a barrar o uso da plataforma em dispositivos de governos locais. Isso já acontece em pelo menos 9 federações. O TikTok, que tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo, não comentou sobre as iniciativas do governo norte-americano. Apesar da iniciativa do governo americano de tentar banir o TikTok nos Estados Unidos, esse é um processo que pode levar muito tempo ainda para efetivamente acontecer. O que você pode fazer para aproveitar essa oportunidade é reavaliar o uso dessa rede social na sua própria vida e na vida da sua família. Discuta com seus familiares, com seus filhos. O conteúdo do TikTok, na sua maioria, ainda é muito nocivo para os usuários. Certamente não é uma rede social para menores de 18 anos de idade. Utilize dessa oportunidade para reavaliar o uso do TikTok e de outras mídias sociais que trazem conteúdo nocivo para você ou para sua família. Bom, no próximo bloco a gente fala das finanças do governo, que gastou mais do que arrecadou neste ano. Saiba quais os impactos disso no seu bolso. E tem alerta. Numa reportagem especial, a gente fala sobre o aumento de roubos de pacotes nesta época de fim de ano, onde a gente faz tantas compras online. Agora a gente fala das finanças do governo. Às vésperas do final do ano, os Estados Unidos gastaram mais e viram menos receita entrar. Pois é, olha, isso significou um aumento de 30% no déficit orçamentário em relação ao ano anterior. Em novembro, o déficit do governo chegou a 249 bilhões de dólares. Os desembolsos aumentaram 28 bilhões, ou seja, 6% só no mês passado, enquanto as receitas caíram 10%. Essa alta foi puxada por departamentos como o de educação, por exemplo, com programas de perdão de empréstimo estudantil. A boa notícia é que os gastos com a pandemia reduziram pela metade e houve uma crescente recuperação da economia americana. Isso fez com que o déficit do ano fiscal de 2023, que começou em outubro, já seja de 330 bilhões de dólares, o menor em 3 anos neste mesmo período. Apesar disso, os economistas dizem que a dívida americana ainda é historicamente alta. A má notícia é que, com os gastos altos, o governo vai ser obrigado a reduzir os investimentos no ano que vem, em setores como educação, infraestrutura e saúde, por exemplo, tudo por falta de dinheiro. O presidente Joe Biden colocou a culpa no déficit orçamentário alto nos republicanos que aprovaram o corte de impostos em 2017 e lembrou que a dívida durante o governo Trump não foi diferente, disparou antes e durante a pandemia. A gente tem que fazer a seguinte consideração: todos os países estão saindo da pandemia com mais dívidas. Além disso, com uma inflação mais alta e, além disso, também com uma carga tributária mais alta para poder financiar todos os custos desses 2 anos. Então, dentro dessa estrutura, se a despesa americana, a dívida dele, atingir mais do que os 31,4, o setor público ele paralisa. Então, você não tem dinheiro para pagar literalmente o servidor público, os contratos que foram firmados. Aí, a saída seria o Congresso se reunir de novo e aprovar. Eles já fizeram isso umas 10 vezes aí nos Estados Unidos, o aumento do teto da dívida pública, que é a aprovação de mais dívida.
O governo americano anunciou a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, que será Elizabeth Begley. Segundo a Casa Branca, Begley trabalha com diplomacia e direito há mais de 4 décadas. Ela já atuou como conselheira sênior ao lado de vários secretários de Estado. Ela também atuou como representante especial na ONU num programa para parcerias globais e foi embaixadora dos Estados Unidos em Portugal. No currículo, Begley ainda trabalhou num escritório de advocacia, foi professora de direito também na Universidade de Georgetown. O nome da nova embaixadora foi bem recebido aí pelo Itamaraty. Ainda não foi divulgado quando Elizabeth Begley vai começar o trabalho. A expectativa, claro, é que seja em janeiro. E a incidência de roubos de pacotes nas portas das casas aumenta sempre no final de ano, né, gente? Quanto muitos presentes são enviados pelo correio. Esse crime é mais comum do que se imagina, então todo cuidado é pouco, né, Ruth? Pois é, olha, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, cerca de 260 milhões de caixas foram levadas aí por ladrões, o equivalente a 20 bilhões de dólares. A Elo Aurazen conta mais pra gente sobre esse assunto. O site de compras acusa a entrega da encomenda, mas nenhum pacote ou produto lhe espera à porta. Já aconteceu de você também ter suas compras furtadas aqui nos Estados Unidos? Pois saiba que você não está sozinho nessa. Uma pesquisa recente conduzida pela agência SSRS mostrou que 26% dos americanos tiveram encomendas roubadas das portas de suas casas e boa parte das vítimas sequer prestou queixa junto às autoridades. Ainda de acordo com a pesquisa, o valor médio dos pacotes roubados é de $112,30, uma conta que pesa no bolso de toda a cadeia produtiva. Casos de furto ou roubo de encomendas disparam na época do Natal, a data comemorativa mais importante para a economia americana, que só neste ano deve movimentar mais de 775 milhões de dólares. Para evitar prejuízos, porém, as autoridades recomendam algumas estratégias. Além de instalar câmeras de segurança, sobretudo na porta de entrada onde os produtos são deixados, os policiais também aconselham a todos que façam uso das ferramentas de rastreamento designadas pela empresa de frete. Assim, é possível se programar para estar em casa no dia e na hora da entrega da encomenda. Há também opções de gadgets de segurança, como uma espécie de lockbox, desenvolvida especialmente para dificultar a vida dos chamados piratas de varanda, como são conhecidos os ladrões de pacotes. Por fim, uma alternativa mais radical e eficiente tem sido implementada em algumas delegacias do país. Devido ao aumento dos números de furtos de compras online, as delegacias estão fazendo as vezes de correios locais. Isso mesmo, em vez de ter suas compras entregues na porta de casa, alguns americanos estão optando por ter suas encomendas deixadas nas delegacias locais, onde conseguem retirar os produtos mediante a comprovação da identidade. Pelo jeito, neste Natal, o Papai Noel, com certeza, deve passar pelo xadrez. No próximo bloco, a gente fala da polêmica decisão de uma comunidade de Massachusetts que aprovou um plano para contratar atiradores e matar coiotes na região. E tem reportagem sobre um flagrante que anda inspirando muitas pessoas a fazer o bem sem olhar a quem. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Em Massachusetts, uma cidade anunciou que está contratando atiradores para matar coiotes que estão atacando moradores. Essa medida polêmica dividiu opiniões, gente. O governo local fala em questão de segurança pública, mas ainda assim, com um aumento de casos de raiva na região, essa atitude foi necessária. A Giovanna Locatelli foi atrás dessa história pra gente. Atiradores de elite irão vigiar as comunidades de coiotes durante a noite e estão autorizados a matar os animais. Esta é uma decisão inédita em Massachusetts e foi aprovada pelo Departamento de Vida Selvagem do estado. De acordo com o Conselho de Nahan, os coiotes se tornaram uma ameaça à população. Há registros de moradores que encontraram coiotes enquanto caminhavam com seus animais de estimação. Alguns deles chegaram a ser atacados. Estudos do Mass Wild comprovam que o número de coiotes na região é maior do que o normal, o que comprova o desequilíbrio da espécie. As opiniões sobre essa medida se dividem. Moradores que tiveram seus animais mortos pelos coiotes apoiam a decisão.
Já grupos de defesa da vida selvagem questionam a estratégia e culpam a própria comunidade por atrair os coiotes, alimentando os animais selvagens. Mesmo com a medida, as autoridades dizem que nem todos os coiotes serão eliminados e que os moradores de Nahant e região devem permanecer em alerta. Bom, e dessa reportagem de Massachusetts, a gente fala de um assunto que tem acontecido muito por lá. Frio intenso, né, Ruth? Demais, bastante. Pois é, tá fazendo frio no país inteiro e agora a gente vai olhar na previsão como que vão ficar as temperaturas durante o dia de amanhã. Olha só, Boston, chuva, mínima de 38, New York também, e Washington, o sol até aparece, máxima de 51. Temporal previsto em Orlando e Miami, a máxima nessas regiões da Flórida não passa de 77. Em Houston, 67 também de máxima, Dallas, 34 de mínima com tempo encoberto. Vamos dar uma olhada agora em Washington, Seattle, olha, tempo encoberto também, sol entre nuvens, mínima de 30, máxima de 43 graus. São Francisco, sol entre nuvens também, Los Angeles também, máxima nessa região de 67 graus, mínima de 38 e Las Vegas, sol entre nuvens também, tudo encoberto, né, Evelyn? Mínima de 27, ó, bastante friozinho. Tudo encoberto e friozinho. Friozinho, bastante. E olha, para encerrar o jornal, a gente vai mostrar um vídeo de solidariedade que está circulando na internet, fazendo um maior sucesso, né, Evelyn? E como? Gente, uma funcionária de um comércio de Minnesota literalmente tirou algo dela para dar ao próximo. Tá curioso? Então olha só o que ela fez. O vídeo gravado pela câmera de segurança mostra um homem revirando o lixo da loja de bebida. Ele pega 2 papelões, coloca nos pés e sai arrastando pelo chão como se fossem sapatos. Ao ver a cena chocante, Taleia Ace agiu rápido. Em segundos, ela chama o homem, tira os tênis e os entrega. Os calçados eram os favoritos dela. Taleia Ace conta que não pensou 2 vezes e relembra: ele me disse que ninguém jamais faria isso e eu respondi, não sou todo mundo. Nobody would ever give me shoes like that. I said, well, I'm not everybody. A jovem funcionária disse que ao ver o morador de rua sair feliz e calçado, se sentiu realizada. A cena preencheu seu dia e seu coração. Sempre me ensinaram a ajudar o outro. Você nunca sabe qual é o problema que a pessoa está passando, afirmou Taleia. Help others, because you may never know what their problem is or what they're going through. O vídeo já circulou na internet milhares de vezes. Não há uma pessoa que não comente ou dê os parabéns pelo ato de bondade da jovem americana. Taleia espera que essa ação de solidariedade inspire outras pessoas a serem gentis, ainda mais nas vésperas do Natal. E completa: se meus tênis podem ajudar a tornar o mundo melhor, por que não? Todo mundo merece ser amado. Everybody in the world deserves to be loved. Bonita essa ação, né, Evelyn? Que sirva aí realmente de ensinamento, de inspiração para as pessoas agirem mais, fazendo bem, né, nessa época de Natal. Não só nessa época, né, mas pegar esse espírito natalino e levar ao longo de todo o ano, pensando sempre no próximo, deixando de pensar um pouco no nosso próprio umbigo. A humanidade está precisando disso. Sim, você viu o que ela falou, né? Faz bem, enche o coração, fez ela ganhar o dia. Eu também acho. Qualquer ação dessas aí faz a gente se sentir realizado. Olhar com mais carinho para o próximo. É importante. Bom, o nosso jornal de hoje termina aqui com essa reportagem inspiradora e a gente volta a esperar vocês de novo amanhã, né, Ruth? Às 7h30 da noite, não esquece. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora com mais um episódio da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente.